Amanhã começa a friazinha aqui em São Paulo. Dar ao máximo a impressão para o ouvinte do que está acontecendo. E marcou a terça-feira em São Paulo. E faltou isso para captar o sentimento da nação. Qual a mensagem da rádio para o ouvinte, para esse público que sempre acompanhou o trabalho da rádio? Eu poderia fazer um apelo. Ouça-nos, pelo amor de Deus. Mas não é isso. Acredite na seriedade e na sinceridade do trabalho de todos que compõem a Bandeirantes. Eu gosto muito dessa definição. Voz é impressão digital da alma. José Paulo de Andrade começou a carreira aos 18 anos. Apaixonado por futebol e São Paulino fanático, trabalhou inicialmente no plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. Em 1963, passou a integrar a equipe de locutores esportivos da Rádio Bandeirantes, também na capital paulista. Tranquilo, joga o América e vai vencendo por 1-0. Impulsionada a bola na direção de Ladeira, atenção, é o segundo gol, chuta a Ladeira, gol! Olha, foram muitas coisas que marcaram, né? A começar do esporte, vivi grandes emoções. O 10º gol do Pelé, por exemplo, eu estava no Maracanã. O ano era 1969. Zé Paulo era repórter esportivo e acompanhou a partida histórica direto do campo no Maracanã. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé. Passa a ser a própria história do futebol no século XX. Também na Rádio Bandeirantes, José Paulo de Andrade teve o desafio de substituir Vicente Leporassi no programa O Trabuco, que mudou de nome e passou a se chamar Jornal Gente. Esta tribuna vai continuar à disposição da população de São Paulo. E nós estaremos atendendo ainda cartas chegadas ao saudoso companheiro Vicente Leporassi. Zé Paulo e os amigos Salomão Esper e Jomir Betting formavam o trio de sucesso do rádio. Na Conferência Norte-Sul me parece muito importante a presença do Brasil. E o chanceler Saraiva Guerreiro, que estava sendo cogitado para representar o Brasil, já se manifestou dizendo que ali vão estar chefes de governo. Em 1973, José Paulo de Andrade estreou o programa mais marcante de sua carreira. A Bandeirantes dá o Pulo do Gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. O Pulo do Gato foi o único programa de rádio no Brasil que foi transmitido no mesmo horário e com o mesmo apresentador por mais de 40 anos. Para a pessoa que acorda e vai enfrentar o dia, ela tem pelo menos ali um mosaico do que ela vai encontrar pela frente. Quando ela olhar a manchete de um jornal, ela já sabe do que se trata porque ouviu no Pulo do Gato. O rádio deve não se encastelar, como a própria televisão, os meios de comunicação eletrônicos, mas sim ser o reflexo das aspirações da comunidade a que pretende servir. Porque o bom ou mau humor meu e do Salomão, na entrada do programa, se deve muito à apresentação que o Lorival faz antes. Amanhã começa a friazinha aqui em São Paulo, esta sexta-feira, 7 de dezembro. A voz do rádio também fez sucesso na TV. O carisma e o profissionalismo levaram José Paulo de Andrade para a frente das câmeras. Tentativa de sequestro em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Salão Nobre da Câmara dos Deputados em Brasília, em entrevista coletiva, recebe hoje o líder do PMDB e candidato à presidência da Câmara, deputado Michel Temer. Por exemplo, o orçamento. O orçamento foi aprovado através de acordo e, como sempre, inquinado de colocações à última hora e tal. Como é que se faz a análise do orçamento? Se um deputado tivesse um bom assessor nessa parte orçamentária, seguramente ele poderia acompanhar mais diligentemente essa matéria, né? Ele apresentou vários telejornais, como Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, Rede Cidade, Band Cidade e Entrevista Coletiva. Boa noite, o Entrevista Coletiva está começando com o ministro da Justiça, Nelson Jobim. Boa noite, o Canal Livre está no ar. Band Eleições 2004, neste momento está encerrado o processo de votação.
Boa noite, a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. José Paulo de Andrade também participou de debates realizados pela Band, como mediador e também fazendo perguntas. Doutor Ulisses, como é que o senhor pretende mostrar ao eleitor que, se ganhar, o seu governo não será uma continuidade do governo Sarney? Por favor, não tumultuem, senão nós vamos ser obrigados a retirá-los do recinto. Por favor, seu tempo. De ordem, obrigado, senhor vereador. Num dos debates, a pergunta foi para o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que será a justiça com o PT na presidência? Lula vai respeitar a justiça? Eu acho que o Poder Judiciário tem que ser autônomo. No último dia 2 de julho, Lula foi novamente entrevistado por José Paulo, desta vez no jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A entrevista exclusiva viria a ser a última feita pelo jornalista. Lula, você tem a expectativa de participar das eleições de 2022? Eleito a cara de São Paulo pela revista Veja, José Paulo de Andrade cobrava as autoridades para a solução dos problemas da população. Podem investigar as outras também, viu? O que tem de bandido aí escondido, travestido de torcedor, pau neles. No aniversário de 50 anos do Pulo do Gato, em dezembro de 2018, José Paulo foi homenageado mais uma vez. Uma acusação que sempre lhe fazem, e me parece será até um tema de campanha contra o senhor, é que o senhor é chegado a bebidas alcoólicas. Como é que o senhor recebe esse tipo de acusação? Eu não recebo muito mal. A minha vesícula é que recebe. Eu estou proibido de tocar em álcool há cerca de 2 anos. De tocar em álcool. Uma só gota. E ele na mesa de operação. Os médicos andam namorando a minha barriguinha e querem cortá-la. Mas não o farão, não. Mas um lenço com álcool para dor de garganta no pescoço não tem problema nenhum, viu, doutor? Que tem? Um lenço com álcool? Para dor de garganta não tem problema nenhum. Ah, sim, pois é. Eu para uso utilizo externo. muito e a vesícula não protesta. Para uso externo. Para uso externo, eu também não sou contra o álcool, não. Mas a vesícula me declara contra o álcool para uso interno, mesmo que seja sob a forma de um simples vinho. Como medir o tamanho de um homem cuja força está na voz que chega a todos os lugares pelas ondas do rádio? E agora vamos saber do tempo, direto da Central Bandeirantes de Meteorologia em Nazaré Paulista, Sérgio Vernizzi. Vamos saber como é que estão as estradas da Baixada Santista, Benê Braga. José Paulo de Andrade foi essa imensidão. 59 anos de rádio, 57 deles na Rádio Bandeirantes. Nesse tempo, quanta coisa mudou no Brasil, no mundo. Ele permaneceu, atento ao que pedia a geração de ouvintes que o acompanhava. O Zé, ele sempre nos cobrava, né, enquanto um líder entre nós, mas ele se cobrava também. E tanto é que ele sempre se atualizava e sempre buscava novas formas e novas linguagens para o seu programa. E quem era porto seguro com as palavras, deixou sem chão os companheiros de jornada. Todos os dias conosco, nosso companheiro, no ar e fora do ar também. Então é com muita tristeza que a gente anuncia o falecimento do Zé Paulo e peço aos nossos ouvintes a compreensão conosco aqui. Hoje vai ser um dia muito difícil para a família Bandeirantes. O destino nos deu essa responsabilidade, então, de transmitir no microfone da Rádio Bandeirantes a mais triste notícia dada por esse microfone, né? O falecimento do jornalista José Paulo de Andrade, para mim e para muitos, certamente, o maior nome do radiojornalismo brasileiro. José Paulo de Andrade e o rádio. Difícil separar uma história da outra. Durante 47 anos, aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes, ele conduziu o programa mais antigo a ir ao ar no rádio brasileiro, sempre no mesmo horário, com o mesmo apresentador. Gerações cresceram ouvindo o Pulo do Gato. O Pulo do Gato. O miado anuncia, mas um dia começa. Sempre às 5h30 da manhã. E lá estava ele. Amanhã começa a friazinha aqui em São Paulo. Esta sexta-feira, 7 de dezembro, dia de batente, pulando da cama, gente. Foi muito difícil
receber a notícia ainda durante o Pulo do Gato. Nós não levamos ao ar por um pedido da família, né, respeitando que muita gente da própria família ainda não tinha sido avisada. Então, foi difícil tocar o pulo até o final. Para colegas de profissão, o parceiro de tantas histórias. Ético, corajoso, correto e leal. Ele brigava de peito aberto. Ele brigava no terreno que fosse conveniente ao adversário. Ele não era sorrateiro. Ele não dissimulava. Como dizia um escritor, ele não era um avaro intelectual que não gostava de fazer a esmola de uma ideia. Fazia, dava ideia, sugeria, mas nunca com o sentido de estar dando uma esmola, fazendo uma espórtula, sim com a intenção sincera de contribuir, utilizando a facilidade do seu discurso e do seu conhecimento jornalístico. José Paulo de Andrade, um jornalista cujo exemplo deve ser seguido. O Pulo do Gato foi pioneiro, foi o Pulo do Gato na concorrência, porque os jornais falados começavam às 7 horas. E o Pulo do Gato, em 1973, antecipava esse horário. Olha a aula, olha a hora, 5 horas e 37 minutos. Que alegria, hein, estudantes? A volta às aulas. Eu lembro, não me esqueço e sempre insisto em contar, em falar dos debates de 1989 com a participação do Zé Paulo. Ele teve uma presença fundamental ali, não só participando do evento, do grande evento democrático, com as suas perguntas brilhantes, mas também participando da preparação, da organização e da produção dos debates. Ele era uma voz democrática permanente na Rádio Bandeirantes, convocando os candidatos. Será a última tentativa de alguns candidatos reverterem as expectativas. Alguns perderam, principalmente no terceiro encontro. Venham a esta tribuna democrática que a Band está armando para o país, depois de 20 anos de ditadura. Ele insistia nisso, ele foi fundamental para organizar aqueles eventos que foram, não foi apenas um, foram 4 ou 5 durante aquele período excepcional da política brasileira. Pelas próximas 2 horas, você vai ter a oportunidade de conhecer e avaliar os planos e as ideias de quem pretende governar a maior cidade do Brasil. O presidente do Grupo Bandeirantes lembrou o jornalista e amigo de longa data. O Zé Paulo nunca teve medo de enfrentar os poderosos, nunca teve medo de enfrentar os governantes, nunca teve medo de bater boca com o presidente, com o governador, com o prefeito, com quem quer que seja, e sempre teve a clareza de que a nossa obrigação é estar ao lado da população. Um gênio forte, né? Ele tem sangue espanhol nas veias, é argentino, tanto que quando ele estava mal-humorado eu perguntava: hoje você está mais argentino ou está mais brasileiro? Então o Zé Paulo tem passagens memoráveis, uma aventura artística que eu até estava presente quando ele teve uma fugaz passagem por uma novela que a gente desenvolveu aqui antes do incêndio, que era o Zorro, e ele era o Zorro. E tinha lá uma cena que ele tinha que fazer o Zorro andando por cima de uns telhados. E, obviamente, aconteceu o que todos esperavam. Ele caiu lá de cima do telhado, quebrou a perna, esculhambou a vida da novela. Nós tivemos que, aí sim, para terminar a novela com um dublê, que tivemos que aumentar a máscara. Agora que estamos todos mascarados aqui, eu lembrei dessa história do Zorro. E eu tenho muita gratidão por ele ter dedicado a sua vida e o seu tempo junto conosco. Foi um privilégio poder ter convivido com você. E você deixa muito dos ensinamentos do verdadeiro jornalismo que temos aqui na Bandeirantes. O rádio é a TV com imaginação. Por isso ele não morrerá jamais.
Não é porque é jornalista que é melhor que ninguém. Nós estamos aqui, cara. Jornalista não é melhor que razão. E nós tem muito mesmo... jornalista safado por aí. Ah, isso tem. Não, tem muito governante safado também. E eu não sou. Claro, e eu também não sou. Mas você fala irresponsavelmente. Eu não admito isso. Não é porque você é jornalista que vem ser irresponsável com isso. Não, governador. Desculpe. Então agora vamos acalmar. Já que o senhor não se irritou, eu também não. Então vamos acalmar e conversar direito a respeito do IPVA que nós estamos falando. Foi difícil para o Laurindo ouvir o rádio hoje. Fiquei muito chocado quando eu fiquei sabendo da morte dele. Chocado demais. Estragou o dia, né? José Paulo personificava essa condição de jornalista independente. Na voz de Cláudio Zaidan, o taxista ouviu as primeiras homenagens ao jornalista que ele acompanhava há mais de 20 anos. Quanto mais ouvia, dava vontade de ouvir mais ainda. O jeito dele se expressar, falar bem, né? Agradar a gente com a voz dele. Com um estilo inconfundível, José Paulo de Andrade caiu no gosto popular. Tinha opinião forte. Ele orientava, falava, brigava para ajudar todo mundo, críticas ao governo, às pessoas. Vai ser difícil substituir ele na honestidade que ele tinha de criticar, de falar sem partido, sem tomar lado nenhum. Mas também era bem-humorado. Ele não agradou nenhum lado, nem o outro. Hoje ele vai ao Muro das Lamentações, quem sabe lamentar essa solução encontrada. Bom dia. Sempre me diverti muito com ele, pelas sacadas inteligentes, pela postura dele. O Zé foi sempre um cara extremamente íntegro, correto, lutador, brigador, né? E posso dizer para você que é um amigo pessoal meu. De tempos em tempos eu almoçava com ele, a gente se encontrava, ele ia me visitar, eu ia visitar ele na casa dele. É uma perda, mas posso te falar uma coisa, ele estaria puxando a orelha da gente. Vamos trabalhar e vamos fazer bola para frente, né? Não vamos deixar esmorecer. O Pulo do Gato é a minha vida. Eu dei uma balançada quando eu sofri infarto em 1992. Pensei até em parar de fazer e fui muito estimulado a continuar. E felizmente estou aí já depois do infarto, 26 anos depois ainda estou na ativa. E ele incentivava muito o melhor relacionamento médico-paciente. Dizia para nós que a gente devia ter paciência, de não chegar bravo, terrorizando o paciente. Falar, não, vocês chega mais leve, porque às vezes o paciente pode não gostar. E é verdade. Até nisso ele conseguia dar conselhos importantes. Este bancário aposentado aprendeu a ouvir o Zé Paulo quando ia de carro com o patrão para o trabalho e nunca mais deixou de acompanhar. Não vai nascer o Zé Paulo de Andrade. É igual Pelé, esses caras não nascem mais. Quem viu, viu. Quem não viu vai ficar sem ver. A dedicatória no livro que conta a história do programa O Pulo do Gato é guardada como um tesouro. Mas valiosa mesmo é a intervenção de Zé Paulo em uma situação difícil vivida pela Palma em 2016. Eu tive uma ocorrência muito triste no falecimento da minha mãe e eu queria pôr a boca no trombone. E quem me ajudou nisso foi o José Paulo. Ele escutava tudo o que falávamos. Tudo. Boca no Trombone é um dos maiores sucessos do programa O Pulo do Gato, que abre espaço para a população reclamar e reivindicar. A voz do Zé Paulo, para mim, é muito importante. É uma voz que não vai escalar nunca. Está dentro do nosso coração, não vai escalar. Não vai morrer. Zé Paulo, vai em paz. Você nos deixou órfãos, mas segue na luz. Afinal, o senhor e o seu partido são do governo ou da oposição? Bom, começarei inicialmente dizendo o seguinte, nada com os fatos. Os fatos são o seguinte, depois de 1986, que houve a desincompatibilização, nós não temos compromisso nenhum com o governo. Nenhum. Compromisso de qualquer sorte. E quem diz isto é o partido. Não foi respondida a minha pergunta. Quero saber se o doutor Ulisses é um candidato de oposição. Bom, eu não foi respondido por causa do relógio, né? E da buzina. Não diga, por favor. Fica difícil, né? Daí que eu sou um candidato independente. Um candidato que só tem compromisso com aquilo que consta do nosso programa. Um candidato
que entende fundamentalmente que soou a hora social nesse país, da injustiça social que precisa ser corrigida. Nós precisamos fazer o desenvolvimento e não o crescimento, o desenvolvimento do tamanho da população brasileira, de corrigir as injustiças no campo da educação, da saúde. Esta é a nossa proposta, este é o nosso compromisso e esta será a nossa luta e a nossa atitude na presidência da República se formos eleitos. Está respondido agora, Zé Paulo. O eleitor que o diga. Acabo de receber a notícia da morte de uma pessoa que a história dela se confunde com a história do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Zé Paulo de Andrade, 78 anos de idade, infelizmente, se despediu da gente. Pela manhã, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ligou para a Rádio Bandeirantes pedindo para dar entrevista. Ao longo da carreira, o ministro sempre atendeu aos pedidos de Zé Paulo para falar no rádio, desde a época que era secretário de Transportes da capital paulista. Por mais dura que fosse a crítica, e várias vezes eram duríssimas, por mais dura que fosse a crítica, não era uma crítica pessoal, era uma crítica ao Alexandre secretário, às políticas públicas do Alexandre, a conduta que, ora, ele discordava, ora também ele tinha a grandeza de elogiar quando entendia que era correto. Ao longo do dia, dezenas de autoridades prestaram homenagens ao jornalista. A primeira vez que o ex-presidente Lula foi entrevistado por Zé Paulo foi na época das greves do ABC. A última vez foi há 15 dias, pouco antes de Zé Paulo se afastar para cuidar da saúde. O Zé Paulo era aquela figura que, mesmo quando ele falava uma palavra de críticas duras a você, ele era muito respeitoso. O Zé Paulo de Andrade não será esquecido, não só pela qualidade do jornalista, pela seriedade profissional dele, mas porque ele era diferente. Ele era melhor, ele era mais, eu diria, honesto, sabe, nas conversas que ele tinha com os entrevistados dele. O ex-presidente Michel Temer lembrou o estilo do radialista. A voz do Zé Paulo era a voz do ouvinte brasileiro. Ele brigou a vida inteira pelas necessidades do seu público. Mais de 60 anos de jornalismo, 57 anos de um mesmo estúdio, de uma mesma casa, de uma mesma verdade. Pelo tempo de casa do Zé Paulo, a Rádio Bandeirantes se confunde, a história da Rádio Bandeirantes se confunde com a história do Zé Paulo. A Bandeirantes perdeu a sua referência como grande nome. O jornalismo perdeu um dos maiores jornalistas de todos os tempos. Zé Paulo sempre teve uma ligação muito forte com a capital paulista, onde nasceu. Ele conhecia muito bem a cidade e nunca deixou de cobrar das autoridades, até mesmo longe dos microfones, como lembrou o governador de São Paulo. Ele me mandava com muita frequência observações construtivas sobre pontos que ele via como necessidade de uma intervenção melhor por parte do governo de São Paulo. Veja que uma pessoa preocupada em defender o interesse da população, mesmo fora das ondas do rádio. Ele tinha este cuidado. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão também lamentou a morte do jornalista. A entidade destacou que Zé Paulo é um ícone do radiojornalismo paulistano e que a morte dele deixa um vazio na comunicação. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou, Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. Zé Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol no século XX. O que faz um programa ficar tanto tempo no ar, numa mesma estação de rádio, num mesmo horário e com o mesmo apresentador, tem receita? Pode ser uma receita mágica, talvez. Pode ter de tudo. Grandes jornalistas juntos, grande produção. Mas o Pulo do Gato tinha o José Paulo de Andrade. Dos 78 anos de vida, 57 ele esteve aqui na Rádio Bandeirantes. E por 47 no programa com uma das maiores audiências do rádio brasileiro. O Pulo do Gato. Zé Paulo passou pela censura, pelas diretas,
pelas alegrias e tristezas de um Brasil que ele viu nos melhores e nos piores momentos. Os amigos contam que o Zé era durão e briguento. Por exemplo, ele queria que as CPIs fossem transmitidas diretamente do Congresso para todo mundo saber o que é que estava acontecendo em Brasília. Luiz Fernando Maglioca, no final dos anos 80, foi diretor executivo da Rádio Bandeirantes. A gente às vezes discutia pelo melhor da programação e as nossas brigas, mais as dele comigo do que as minhas com ele, sempre foram no sentido de melhorar a programação, de buscar a plenitude daquilo que a gente conseguiria colocar no ar. Sucesso na rádio, sucesso na TV também. Boa noite. O Band Cidade denunciou há 3 anos, mas só agora o governo do estado reconhece o poder de grupos perigosos e violentos que agem dentro dos presídios. Se as chuvas de domingo passado se repetirem, moradores da freguesia do Ó ficarão ao desabrigo. Zé Paulo antecipou a figura de um âncora no noticiário. A entrevista coletiva recebe hoje... Mais do que uma voz bonita de rádio, ele era uma pessoa que tinha a propriedade, a titularidade daquela informação que estava entrando. O Zé tinha hábitos simples. Minha farra é ir em restaurante, barzinho... Cinema, você tem ido ou é difícil? Pouco. Cláudio Humberto define bem o amigo e colega de trabalho. Certamente a generosidade foi uma das melhores características de José Paulo de Andrade. Ele era assim, ele era gentil, ele era cordial, era generoso no trato com as pessoas. Foi nesta mesa que, por anos, Salomão Esper trabalhou com Zé Paulo no jornal Gente. Zé Paulo de Andrade será inesquecível na memória, no exemplo que ele deixou aqui de todos os seus companheiros de trabalho. Essa é a Hebe, a nossa caçulinha. Você adorava a cachorra, onde ele estava, ela estava junto. Ele mimou bastante ela e tenho certeza que ele está lá em cima zelando por nós duas e muito bem, muito feliz, porque ele foi uma pessoa feliz aqui. Ele levava a gente, botava uma cadeira dentro do estúdio e a gente ficava sentadinho ali e ele dando o bondinho, entrando na casa dos milhares de ouvintes que a gente tem aqui no Brasil e em São Paulo. Que são todos os ouvintes queridos e eu lembro especialmente uma vez que ele abriu o microfone para eu falar um oi. E eu fiquei mudo. Obrigado por todo o carinho. Obrigado. De todos os ouvintes e todos os fãs do nosso pai. Ele vai deixar saudade sim, mas tristeza nunca. Essa entrevista que eu fiz com ele nesse meu programa no YouTube chamado Barões do Rádio, né? Uma das últimas, talvez, a última entrevista com o Zé Paulo, a força dele, né? O Zé é uma figura que representa o rádio, que representa a comunicação, que representa a Bandeirantes como um todo, e é uma tristeza muito grande para todos nós nesse dia. Nesses 45 anos, o que mudou não fomos nós profissionais, foi o ouvinte. O ouvinte era eram os anos de ditadura. Né? Quando surgiu o Pulo do Gato, o presidente era Médici. Era um perigo danado, qualquer opinião que você transmitisse poderia ser mal interpretado. Era muito complicado? Era, tinha censura, né? Tinha censura. Qualquer coisa, às vezes uma bobagem que você dizia, você corria o risco de ser chamado na Polícia Federal. Então, o que a gente fazia? A gente usava também de estratagemas. O coronel Erasmo Dias, né, que foi tido aí como secretário de Segurança Pública da linha dura, né, ele era o nosso maior informante. Porque botava o microfone na boca dele e dizia assim, vai ter uma manifestação na Avenida São João na semana que vem, mas não será permitido. Ele falava com aquela ênfase toda, só que já tinha dado a informação. E era assim. Quando vinham nos cobravam, não, mas foi o secretário que falou. Era por aí. Eu lembro um comentário que eu fiz quando o Salvador Allende foi assassinado no Palácio da La Moneda, lá em Santiago do Chile. Falava, que risco poderia oferecer um médico diante de um exército? Foi a pergunta que eu vi. Nossa, o mundo quase caiu. É mesmo? Quase caiu. Né? Desde os tempos de Roquete Pinto, né? O pioneiro, né? O rádio sempre teve essa função, né? Função social. Mas você sempre teve esse jeito de cobrar, de ir atrás, de
discutir, né? Você no ar é sempre uma força muito grande, né, Zé? É uma questão assim. de temperamento, eu não consigo ficar quieto. Por isso, jamais seria político, né? Eu acho que a voz, eu sempre falo isso aí, a voz é a impressão digital da alma. Então, através da voz, você conhece a pessoa. Eu lembro que o governador Montoro, quando ganhou a eleição, ele concorreu com o Maluf em 1982, né? E aí ele estava todo feliz da vida, né? E eu fiz essa observação a ele, né? Eu falei, olha, o senhor tá contido, mas a gente percebe a felicidade que o senhor está vivendo nesse momento, né? Aí ele falou, nossa, mas como que você... Ele já era uma pessoa para cima, né? Ele sempre dava boas entrevistas, o governador Montoro, né? E é exatamente isso, você percebe na voz se a pessoa está mentindo ou não. Por isso eu sempre digo, né, em relação a nós comunicadores, você é da nova geração, dos grandes comunicadores, né? A pior coisa que pode nos acontecer, o que é? Passar indiferentes. Aquele sujeito, o que ele falou mesmo? Não sabe. Não, aí é melhor você marcar suas posições. Você sempre vai ter gente contra e sempre vai ter gente a favor. Tive uma passagem, logo depois que eu tive o infarto, isso foi em 1992. Eu me irritei com um deputado estadual, já falecido, Januário Mantelli. Eu me irritei porque no âmbito federal tinha apresentado na Câmara a instalação de uma CPI do futebol. E ele puxou aqui para São Paulo. Eu achei aquilo um oportunismo. Eu estava na minha sala e ouvindo o programa esportivo. Quando ele entrou para falar isso, eu não aguentei, eu subi, né? O estúdio ficava no segundo andar e entrei nervoso. Você nunca deve fazer isso. Depois eu fiquei sabendo, né? A cirurgia de safena altera um pouco, né? O sistema nervoso, né? Pau aqui, pau lá. Eu falei assim, quer saber? Você é um deputado de merda. Mas nesse tom aqui eu falei. Ao vivo, na Rádio E aí ele do lado de lá, porque você é um safado, você é um jornalista. Aí, 1000 ofensas. Nossa, o senhor João Saad me chamou lá. Falei assim, eu não acreditei que eu ouvi isso na minha rádio. Aí eu falei, seu João, o que eu faço? Para o senhor eu peço desculpa, agora para ele não. Para ele não, porque aquilo que eu falei para ele é o que eu acho. Uma singela homenagem aqui, esse é o troféu Barões do Rádio, que vai para você, Zé Paulo. Muito obrigado por tudo, viu? Eu não me acho tudo isso, Isso desculpa. é muito mais, isso é muito mais. Obrigado. Zé, muito obrigado. Valeu Sou mesmo. Barão do Rádio.